envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Glória a Jesus. Meus irmãos, se fosse para mim dar um tema na mensagem de hoje, nós íamos dizer que seria no centro da vontade de Deus. A minha vida está no centro da vontade de Deus. A vida de cada um de vocês, a vida da igreja, que somos nós, tem que estar no centro da vontade de Deus. Quando nós olhamos para esta palavra do Senhor Jesus para com os seus discípulos, nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele pregou a palavra desde quando era criança, e aproximadamente aos seus 30 anos de idade, Ele chamou para si alguns discípulos e caminhou juntamente com Ele um período, alguns anos, 3 anos aproximadamente, e ali Ele transmitiu, Ele ensinou os seus discípulos a forma de governar, a forma de pregar, a forma de ensinar e preparar o povo escolhido de Deus para o futuro que nós aqui estamos, aqui neste lugar, que é cada um de nós, que nós temos esta intenção de morar no céu. E após a sua morte, a sua crucificação, o Senhor Jesus, Ele volta e permanece um período de 40 dias com seus discípulos, para que pudesse completar e, vamos dizer assim, refrescar a memória, relembrar a memória dos seus discípulos, daquilo que Ele já havia ensinado, aqueles anos em que Ele caminhou, em que Ele conviveu com os seus discípulos. E Ele disse para os seus discípulos: olha, agora vocês não serão mais meus discípulos, agora vocês serão meus apóstolos, porque há uma pequena diferença entre discípulo e apóstolo. Mas o Senhor Jesus, Ele disse para os seus discípulos: olha, eis que sobre vós vou enviar aquilo que já foi prometido bem antes de mim, já foi prometido pelo meu Pai. Só que tem um porém: vocês têm que ficarem na cidade de Jerusalém, porque de lá do alto vai cair sobre vós, vai vir sobre vós o Espírito Santo, o Espírito Santo esse que não vai nos deixar confundidos, Espírito Santo esse que vai tirar toda a impureza das nossas vidas, todas as fraquezas da nossa mente, quando o inimigo tenta as nossas vidas para nos desviar daquele projeto, daquela certeza, daquele alvo que nós temos e que o Senhor Jesus deixou para a minha vida e para a sua vida. Oh, glória a Jesus. E o Senhor Jesus, Ele volta para um lugar onde os discípulos estavam reunidos, em um lugar onde era costumeiro do Senhor Jesus estar reunido com seus discípulos orando. Eles estavam no lugar certo, mas eles não estavam onde o Senhor Jesus determinou para que eles estivessem. Vocês têm que voltar para Jerusalém. E é sobre isso que eu quero dizer nesta noite, em poucas palavras, para que nós possamos memorizar e gravar nos nossos corações. Será que nós estamos no lugar determinado, no lugar certo, da maneira certa, em que o Senhor Jesus nos ensinou e nos determinou? Estamos no lugar certo. Os discípulos estavam no lugar certo. Oh, glória a Deus.
mas estamos fazendo, estamos caminhando, estamos pensando, estamos vivendo da forma em que o Espírito Santo requer para a minha vida e para a tua vida. Oh, glória a Jesus! E quando nós olhamos para esta palavra, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 12, ali a palavra está concluindo aquilo que o Senhor Jesus Cristo determinou para os seus discípulos. E a Bíblia está dizendo assim, olha, no versículo 12 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, a qual está perto de Jerusalém. Então ali houve uma determinação do Mestre, ali houve um pedido do nosso Mestre, e nós estamos no lugar certo, ouvindo constantemente as palavras do nosso Mestre Jesus, que vem sobre a minha voz, que vem sobre a voz dos profetas, dos homens de Deus, dos pastores, pregando, nos ensinando a forma correta, o lugar certo. Oh, glória a Jesus! E a Bíblia então está nos dizendo aqui que houve também uma obediência por parte dos seus discípulos, e nós sabemos que ali houve o maior culto, já que nós possamos memorizar, que nós possamos entender que houve ali, através daqueles discípulos, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquela igreja primitiva, na qual 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus, acreditaram na palavra dos apóstolos. Aleluia. Oh, glória a Jesus! E eu quero dizer nesta noite, para nós entendermos numa mensagem, numa palavra mais simples, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus, eu poderia estar falando aqui, irmãos, algo do que está acontecendo no campo de trabalho onde eu estou, mas o Espírito Santo de Deus me incomodou para estar dizendo estas palavras nesta noite para nós. Às vezes nós construímos, às vezes nós, já imaginou você confeccionar um bolo de cenoura, que eu gosto muito, cobertura de chocolate, eu creio que todos aqui conhecem. Pode até não gostar muito, mas quem não gosta de chocolate acho que tem um problema, eu acho. E já imaginou as irmãs ou a nossa esposa preparar aquele bolo de chocolate bem coberto, bem saboroso, e quando nós chegarmos para apresentar para Deus, ou para apresentar para o Senhor Jesus, e Ele dizer assim: olha, eu não gosto desse bolo, eu não gosto desse sabor. Irmãos, se você fizer isso e chegar alguém, alguma visita que você sabe, pastor Silas, vamos dizer assim, chegar na sua casa, vou visitar a sua casa, e você vai caprichar num bolo desse, chega lá o pastor Silas olhar e falar assim: obrigado, mas eu não gosto de bolo de chocolate. Irmãos, nós precisamos compreender que aqui nós estamos no lugar certo, orientado por homens de Deus e homens certos, porque nós fomos chamados pelo Senhor Jesus para sermos os seus apóstolos, para dar continuidade, irmãos, na obra que começou há 2000 anos atrás, na descida do Espírito Santo, naquela festa de Pentecostes em Jerusalém. E quantos de nós, irmãos, às vezes não sai por aquela porta após um culto, após uma palavra, uma correção e um ensino, com a mente perturbada, com ódio às vezes do nosso pastor ou de alguém que pregou a palavra esta que nos ensina o caminho na qual o Senhor Jesus nos determinou.
assim serão as nossas vidas, irmãos. Se o Senhor Jesus, através dos santos homens de Deus, tem usado para colocar a nossa vida de forma na qual agrada ao Senhor nosso Deus, porque nós temos o nosso desejo, nós temos o nosso prazer, nós temos o nosso gosto pessoal, mas nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Oh glória! Ontem nós tivemos um culto abençoado, hoje nós estamos em um culto abençoado, onde nós sentimos a presença do meigo nazareno, do Espírito Santo entre nós. Mas será que nós estamos confeccionando, estamos fazendo o bolo da maneira em que o Senhor Jesus Cristo requer de mim e de você, irmãos? Será que nós estamos com a nossa casa, que é o templo e a morada do Senhor nosso Deus, da forma que requer o nosso Espírito Santo, amigo e companheiro, para estar comigo e com você todos os dias, todos os instantes das nossas vidas? Oh glória a Jesus! Nós estamos no lugar certo, nós estamos com a liderança certa, nós estamos com músicos abençoadíssimos, com um templo maravilhoso para nós congregar, para nós adorar o nosso Mestre. Mas nós temos que nunca deixar esse ponto de interrogação nos nossos ouvidos. Estamos no centro da vontade de Deus? Estamos fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus requer de mim? A minha vida 100% é do Senhor Jesus? A minha casa 100% é do Senhor Jesus? Oh glória a Jesus! Nós estamos aqui, irmãos, mas alguém pagou o preço há 2000 anos atrás, pregado em um madeiro. Oh aleluia! E o que nós estamos dando em recompensa a isso? Oh bendito e louvado é o nome do Senhor Jesus. Grande Deus, aleluia. E a Bíblia fala no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a igreja que estava vivendo em ameaça de espada, mas ela estava protegida pelo Espírito Santo de Deus. Sabemos que alguns homens de Deus, que alguns profetas, que alguns apóstolos de Deus foram mortos, entregaram suas vidas, foram decapitados, alguns crucificados. Nós sabemos a história. E nós o que estamos fazendo por este amor que Jesus ofereceu por mim, ofereceu por você há 2000 anos atrás? Oh aleluia, bendito e louvado é o nome do Senhor. E a Bíblia dá o exemplo da igreja em Atos capítulo 2. A Bíblia dá o exemplo da igreja em que crescia na união, na comunhão, no partir do pão. Quem sabe onde alguém aqui ceiou. Às vezes o pastor Silas deu uma aula, deu um ensino sobre o que é ceiar indignamente. E quantas vezes, irmãos, é muito comum nós como seres humanos nos irar. Nós somos carne, sangue, principalmente os italianos, uma raça de gente brava, pastor. Mas irmãos, e quem aqui não se ira com o irmão, com uma irmã, com o esposo, com a esposa? Isso é comum nas nossas vidas, irmãos.
Mas eu creio que Deus me levou por este caminho nesta noite, porque tem crente que passa anos e anos sem olhar na face ou no olho de um irmão. Oh, glória a Jesus. E esta igreja que se iniciou debaixo de espada, debaixo de ameaça, mas ela tinha algo em comum que atraía o povo que estava lá fora, na comunhão, na amizade, no partir do pão. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E esta igreja, aos poucos, o inimigo está tentando, aleluia, tirar esta comunhão, esta coisa que o Espírito Santo nos deixou ensinado, nos deixou escrito, nos deixou, aleluia, agraciados para que nós possássemos amar uns aos outros. Nós estamos ali em uma região do Vale do Araguaia, uma cidade pequena, e quando chegamos lá, tomamos posse lá em abril, faz 2 anos, vai fazer 2 anos agora em abril. A cidade tem aproximadamente 13, 14 mil habitantes, e eu falei para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, estamos aqui construindo um templo grande pelo tamanho da cidade, é o maior templo do Vale do Araguaia. Nem em Barra do Garça tem um templo daquele tamanho, pastor. E nós vamos concluir ele agora, dia 8 de abril. Já vamos inaugurar, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Mas eu disse para o Senhor Jesus, nas minhas orações, logo no início, e eu falei: Senhor, me dê o prazer de ganhar pelo menos 10% deste número de pessoas que tem aqui em Ribeirão Cascalheira. 12, 13 mil habitantes, 10%, 1.000, 1.200 pessoas aproximadamente. E naqueles dias o Senhor Jesus me disse, falou assim: esta semana estarei enviando alguém e você vai ter o dobro, o triplo do que você está pedindo. E eu fiquei sem entender aquela resposta. E quando é fé, um dia numa loja de celular, um irmão que trabalhava naquela loja, ele até é o tesoureiro da nossa igreja, e ele me apresentou um homem que era o cacique de uma aldeia. E naquele momento o Espírito Santo já tocou no meu coração e falou: eis aí o homem que eu te disse. E nós entramos por aquela aldeia através desse cacique. E no segundo ou no terceiro culto em que nós realizamos naquela aldeia, toda a aldeia aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. E já dá mais de 2% daquele pedido que eu tinha feito para o Senhor. Mas agora, com o decorrer do tempo, tem mais 23 aldeias da mesma etnia naquela região, e todos os caciques daquelas aldeias estão querendo que nós vamos para lá pregar a palavra para eles e que nós sejamos o pastor deles. Glória a Deus. E são mais de 5 mil índios naquela região, só desta etnia. São 23 aldeias. E agora eu comecei a mudar minha oração. Falei: Senhor, os meus passos são curtos. A nossa já está. Glória a Deus. O pastor Carlos Vando está dizendo aqui que a cobertura do nosso templo lá foi oferta de vocês. Glória a Deus. No templo do pastor Sebastião.
Que maravilha, que Deus abençoe vocês grandemente. Então, irmãos, e agora eu estou orando e dizendo ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, coragem eu tenho de pregar, coragem eu tenho de ir. Eu e minha família, minha esposa, estamos e vamos. Ontem eu não pude ir na aldeia, mas os nossos companheiros lá que nós já preparamos estiveram lá, e eles estão animados, querendo batizar. Temos que fazer algum conserto, né? Algumas coisas que eles ainda não têm aquele costume nosso de casamento no cartório. Estamos preparando e vamos ajeitar para que nós possamos descer aquele povo nas águas. Eles estão desejosos. E tenho mais 23 aldeias, irmãos, para nós poder chegar. E os nossos passos lá são curtos financeiramente, até mesmo porque nós já estamos há 2 anos praticamente, e estamos a todo vapor acelerado para concluir aquele templo da cidade, aquele templo que vai ser o cartão postal não somente de Ribeirão Cascaleira, mas de todo o Vale do Araguaia. Oh, glória a Jesus! E tem dia que eu deito, irmãos, a minha cabeça no travesseiro, e começo a pensar numa igreja pequena, numa igreja aproximadamente de 200 pessoas, 200 membros no campo, ver uma igreja daquele tamanho de 40 por 15, que já está quase pronta, por dentro já está pronto. Estamos fazendo alguns reajustes por fora para a inauguração do dia 8 de abril. É só Deus, irmãos, que faz essas coisas nas nossas vidas. É só Deus que envia. Deus tem enviado empresários, Deus tem enviado ímpio para colaborar, contribuir com aquela obra, para estar nesse andamento. E agora eu estou orando a Deus para que Deus envie pessoas. Estamos com um projeto lá no estado de São Paulo, o pastor José Wellington Júnior, através de um pastor amigo nosso, acho que ele pregou aqui, pastor Anderson, crioulo, alto, e estamos ali trabalhando para que a igreja de São Paulo nos ajude a evangelizar, porque tem um custo, irmãos, e muitas vezes nós pensamos, eu já pensei isso quando era novo convertido: Deus não precisa de dinheiro, mas a sua obra precisa, irmãos. Então eu conto com a oração de todos vocês desta igreja, conto com a ajuda de vocês. Você que puder nos ajudar, procure o pastor Silas, procure o pastor Carlos Ivan, ou os outros companheiros, ou eu por aqui, pega o meu número, o nosso Pix, nos ajude, irmãos, porque vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. E eu estou muito feliz nesta noite, como eu testemunhei, que mais uma promessa de Deus se cumpriu na minha vida, de estar aqui hoje falando para vocês, e de estar assentado entre os príncipes. É só Deus que pode fazer essas coisas. Mas eu tenho pregado também para 2, para 1000 índios, e todos também têm uma alma, e eu creio que através de mim, através da igreja, aleluia, todos também terão o destino que nós estamos querendo ter, que é morar no céu com o nosso Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a igreja poderosamente, em nome de Jesus. Poderia estar continuando esta mensagem sobre estar no centro da vontade de Deus. Talvez o que eu estou falando aqui não tem muito nexo a respeito do trabalho lá, mas eu estou, irmãos, no centro da vontade de Deus. Quando eu saí daqui de Cuiabá, que o pastor Silas nos ordenou para que fosse para aquele campo, confesso aos irmãos que sofri um pouco. A gente estava gostando de trabalhar aqui em Cuiabá, no jardim, num setor onde a gente estava, o setor de Florianópolis, um setor abençoado. Fomos com o coração meio partido, mas fomos porque sabemos que estávamos no centro da vontade de Deus. E por obediência ao pastor Silas, o Senhor nosso Deus tem confortado o nosso coração, e Ele já tem dito que nós estaremos lá não muito tempo, mas o tempo em que nós estivermos lá, e as forças em que eu tiver, nós vamos estar continuando levando a palavra do Senhor Jesus, seja para índio, seja para branco, seja para preto, seja para feiticeiro. Lá nós temos 2 centros, grandes centros de
daquela cidade. E a peleja é grande, meus irmãos, mas eu sei que a igreja unida, alguém tem que ir. Este alguém fui eu e minha família. Mas eu sei que nós estamos acostumados de pregar e de ouvir, que alguém vai, alguém ora e alguém contribui, e o nome do Senhor Jesus será glorificado nas nossas vidas. E eu agradeço, pastor Carlos, por esta oportunidade em nome de Jesus. Quem pode dizer